Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse encontro dos estudos da Casa Espírita Luz e Caridade. Nós estamos aqui numa jornada de estudos sobre transição planetária. Meu nome é Junara Paiva e eu estou aqui em nome de todo esse grupo, né, de mentores, de médiuns que estudam, né, estudam e ajudam e se colocam à disposição desse servir, né, lá na Casa Espírita Luz e Caridade. Essa casa que está sob o comando, né, do senhor João Davi, há mais de 30 anos envolvido, né, com os estudos da medicina espírita, da espiritualidade, e agora a casa se abre para estudos, a gente tem chamado de estudos inéditos, né, mas estudos que são super atuais no que a gente tem vivido ultimamente sobre transição planetária. Então, estou aqui apenas como porta-voz de toda essa egrégora, tanto a egrégora dos médiuns, dos mentores, quanto a egrégora espiritual também, que nos abastece, né, com todo esse conteúdo, para que a gente possa saber cada vez mais sobre transição planetária e nos prepararmos para esse momento, né, que nós já estamos vivendo. Eu falo que antes da pandemia, né, quando eu estava até numa casa em Uberlândia, auxiliando lá nos estudos, a gente estava muito nesse estudo sobre transição de mundo, né, sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E eu confesso para vocês que, né, eu não vi, não imaginava que ia passar por isso. Talvez a gente, não sei se a gente vai chegar exatamente na transição completa, né, desse mundo, mas eu jamais imaginaria que poderia estar nesse momento passando, né, vivendo essa transição ao vivo e a cores. Então, é algo emocionante, né, não é fácil, tem momentos bem desafiadores, acho que a gente vai viver episódios desafiadores, mas ao mesmo tempo é emocionante saber que nós estamos aqui vivendo, né, essa história que a gente estudava há pouco tempo atrás e agora essa história está viva, né, diante de nós. Então é realmente uma grande oportunidade. Se você chegou aqui agora, né, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, quero te contar que nós estamos numa trilha, né, de estudo sobre transição planetária. Nós tivemos um primeiro vídeo falando, né, uma pequena explicação sobre o que é essa transição planetária, que por um tempo nós imaginamos, né, que nós iríamos sair da Terra e iríamos para um outro planeta, mas agora a gente tem esse entendimento de que não, a Terra faz essa transição junto com a gente, ou a gente faz essa transição junto com a Terra, e é uma mudança vibratória, né, uma mudança energética, uma mudança vibratória. Então, a Terra está passando por alguns processos e nós, né, enquanto seres humanos, para acompanhar essa transição planetária, precisamos fazer a nossa transição pessoal. Então, já tivemos um vídeo sobre esse conteúdo, sobre, né, o que é, então, esse campo vibratório tão importante para essa mudança, para essa transição. Falamos já sobre os irmãos das estrelas, né, uma pequena explicação sobre a grandiosidade que são todos esses irmãos estelares, né, que estão aí ocupando o universo e estão intimamente nos auxiliando nessa transição. E tivemos o nosso último encontro, a aula foi, né, uma canalização dos Irmãos das Estrelas falando para a gente como se comportar para essa transição planetária, né? Quais são as habilidades, as virtudes que nós vamos desenvolver para acompanhar essa transição planetária. E aí nós chegamos num ponto hoje que, ok, né, teremos essa parte emocional, esse campo vibratório modificado, né, por comportamentos mais elegantes, né, como eles mesmos chamaram. Mas para a gente chegar lá, né, para a gente fazer efetivamente a nossa transição vibratória, parar, né, de vibrar baixo no medo, na preocupação, na raiva e subirmos, né, essa oitava de vibração para vibrarmos principalmente mais no amor, na gratidão e na alegria, o que nós precisamos fazer nesse espaço de uma baixa vibração para uma vibração elevada é curar as nossas dores emocionais. É o nosso corpo emocional que precisa ser curado para que a gente efetivamente mude a nossa vibração.
Então, a aula passada nós falamos sobre essa elegância do ser, né, esse novo comportamento desse novo ser humano que nós estamos transformando, mas para chegar lá, nós precisamos passar por essa cura emocional. Então, as nossas próximas aulas serão para falar sobre essas questões emocionais. Então, hoje nós temos sobre vícios emocionais. A próxima aula nós falaremos sobre esse ser humano, essa criança ferida que fica em nós devido, né, aos nossos vícios, que esses vícios emocionais, eles são constituídos, né, lá na nossa infância e também de bagagens que nós recebemos, né, de outras vidas. E depois um terceiro vídeo onde a gente vai falar sobre a relação do polo masculino e feminino, que é uma dor emocional que a gente carrega também, principalmente dos nossos relacionamentos. Aqui não é uma questão de gênero, mas é uma questão de energia. Aceitar essa energia equilibrada dentro de nós, né, falando do masculino e do feminino. Então vamos hoje, né, para esse estudo sobre vícios emocionais. É muito importante que você deixe os seus comentários, que você deixe as suas dúvidas, lembrando que o intuito da Casa Luz e Caridade é trazer luz, né, sobre esse conhecimento. É a gente sair da escuridão e do completo desconhecimento e ter mais luz, né, uma expansão de consciência sobre esse tema. Então, as suas dúvidas são muito importantes para a gente, né, coloque aqui nos comentários se você já assistiu todas as aulas, se você está gostando, como está, né, essa trilha aqui, essa jornada, é muito importante você contar para a gente como você está se sentindo e compartilhar as suas dúvidas para que a gente converse por aqui. E por falar em compartilhar, é muito importante o seu compartilhamento, levar para outras pessoas esse conhecimento e deixar, né, o seu like aqui, porque é assim que a gente chega cada vez mais pessoas. Existe um algoritmo, né, mas existe também uma questão energética que faz esse conteúdo passear por aí, e você pode fazer parte de tudo isso com o seu compartilhamento e deixando o seu like também. Mas agora vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso encontro de hoje, falando sobre vícios emocionais. Eu já começo compartilhando um vídeo com vocês, aqui mostrando como as nossas sinapses acontecem. O que são as nossas sinapses, né? Os nossos neurônios, eles comunicam um com o outro através dessas sinapses. Não vamos, né, aprofundar aqui na fisiologia da coisa, mas só para que a gente possa entender como funciona o nosso cérebro, para que a gente, né, minimamente entender, para que a gente possa compreender como que esse vício se dá no nosso corpo, né? Então, nós temos aqui essa luz, né, que aparece, é a comunicação neurotransmissor passando de um neurônio para outro, fazendo essa comunicação, né? Então, nosso cérebro, ele se comunica dessa forma. Não só o nosso cérebro, o nosso coração é repleto de neurônios, o nosso intestino é repleto de neurônios, e essa comunicação é feita, então, através do que a gente chama de sinapses, e nessas sinapses, né, para um neurônio conversar com outro neurônio, passar essa informação, nós temos, então, a liberação de neurotransmissores. E vocês já vão entender o que isso tem relação com os vícios emocionais e como que isso vai chegar no nosso campo vibratório, tá? Vem comigo que vai fazer muito sentido para você. E aí, para a gente continuar, eu tenho uma reflexão para fazer junto com você. Qual emoção você sente com mais frequência? Se você parar agora, respirar um pouco, perceber no seu corpo qual que é a emoção que você está sentindo nesse momento. Você está sentindo alegria, você está sentindo amor, gratidão, ou você está sentindo raiva, medo, insegurança, ansiedade. E será que todos os dias você acorda já sentindo essa emoção? Ou você vai dormir e leva para a cama essa emoção junto com você? Qual é essa emoção que você sente com mais frequência? Porque essa emoção que você sente com mais frequência, ela se torna o seu vício emocional. E aquele vídeo que nós começamos assistindo, né, sobre a sinapse, sobre a conversa dos nossos neurônios,
eles aprendem um caminho aonde te leva sempre a sentir a mesma coisa. Por isso se chama vício emocional. E nós vamos ampliar um pouquinho mais aqui o nosso conhecimento sobre. Então, nós temos que os vícios emocionais, né, conforme a definição de vício, né, refere-se a uma prática prejudicial que realizamos repetidamente e da qual encontramos dificuldade para nos libertar. O vício emocional, ele tem o mesmo caminho neural, o mesmo caminho na nossa mente do vício em bebida, em cigarro, em droga. É aquele vídeo que eu passei para vocês de como essa sinapse acontece, é porque é o mesmo caminho de qualquer tipo de vício, é o mesmo caminho que o nosso cérebro entende. E por isso essa dificuldade em se libertar, porque o seu cérebro começa a entender que só há aquele caminho para aquela via neural. Né? A gente precisa de entender que temos várias possibilidades de resposta. Mas se eu sinto todos os dias a mesma emoção, então eu vou contar para o meu cérebro que só tem aquele caminho, aquela via de resposta. E aí, quando a gente fala, então, de vício emocional, nós estamos nos referindo a indivíduos que se sentem viciados em experimentar sempre as mesmas emoções, como se fossem incapazes de escapar desse estado emocional, o que na realidade não é verdade. A gente pode, né, abrir novos caminhos neurais através de comportamentos, através de novos hábitos, de meditação, a gente pode abrir novos caminhos neurais para sair, né, desse vício de sempre sentir a mesma coisa. Quais são os principais vícios emocionais? A culpa, a tristeza, o arrependimento, a insegurança, o medo, a ansiedade, depressão, relacionamentos tóxicos, né, são nossos traumas emocionais, a solidão, o estresse, a rejeição, o abandono e a exclusão. Na próxima aula, quando a gente for falar dessa criança ferida em nós, nós vamos falar especificamente sobre rejeição, abandono e exclusão. Mas aqui só para vocês observarem como tem sensações, né, que a gente sente com uma certa frequência e talvez a gente não preste atenção. Por exemplo, a culpa, né? Tem gente que tem o vício de se sentir culpado. Então, qualquer coisa que acontece, já acha que a culpa é sua, né? Eu tenho um exemplo muito claro para deixar para vocês, porque você está dirigindo, está na sua mão, está fazendo tudo correto, e alguém na outra via buzina. Você fala, nossa, o que será que eu fiz de errado? Mesmo sabendo que você está certo, se acontece uma buzina, se alguém grita, você acha que é com você. É um vício de se sentir culpado. Se alguém está chateado por sei lá o que coisa, você acha que fez alguma coisa e por isso aquela pessoa está chateada. Então, é o vício da culpa, da tristeza, né? As coisas tão boas, mas o seu cérebro está só acostumado a sentir tristeza. Né? Eu não dou outras informações para que cheguem novas sensações e novos sentimentos. Né? E às vezes eu nem tenho consciência de que eu tenho vício em ficar triste. Tamanha profundidade, né, do tema que a gente fala aqui. Então, como se dá, né, esse vício emocional no nosso cérebro? Volto aqui novamente com o vídeo, né, sobre as sinapses. Se você estava só me ouvindo, te convido a parar, olhar aqui para o vídeo, porque é bem interessante, né, ver como os nossos neurônios se comunicam. E, né, nessa comunicação, como eu falei para vocês, são liberadas neurotransmissores. Então, quando eu sinto culpa, é um para o meu corpo entender que eu estou sentindo culpa, os meus neurônios vão informar essa culpa. E quando um neurônio conversa com o outro, há a liberação, então, de um neurotransmissor, essa, né, simbolizada aqui por essa luz entre um neurônio e outro, para que essa informação chegue para o meu corpo. Eu falo, estou com raiva. Então, meu coração, meu cérebro manda essa informação, acontece essa sinapse, e eu falo, ai, estou sentindo raiva, estou sentindo culpa. Né? Então, toda vez acontece uma situação, acontece uma outra situação, acontece uma outra situação, isso vai virando, então,
um caminho neural, sempre eu vou liberando esse neurotransmissor eu vou liberando esse neurotransmissor e o meu corpo, então, entende que eu estou viciado naquele neurotransmissor. Deixa eu deixar isso bem claro para vocês. Sabe o que se torna um vício emocional para a gente? Olhar o telefone. A gente tem uma sensação de recompensa quando a gente pega ali e olha uma notificação. O neurotransmissor liberado nesse momento é a dopamina, que trabalha muito no nosso sistema de recompensa. Então, toda hora que chega uma notificação, você dá uma olhadinha. Ou mesmo que você desligue a notificação, se você não consegue ficar muito tempo perto do celular sem olhar para ele. Por quê? Você olhou uma vez, foi legal. Olhou a outra vez, foi legal. Olhou a outra vez, também foi bom. Te deu uma satisfação, né? Viu uma informação legal, aprendeu alguma coisa. Então, criou um caminho neural de recompensa que toda vez que eu pego o celular, ou eu descanso, ou eu vejo um vídeo engraçadinho, ou eu olho uma coisa de decoração que eu gosto, eu olho uma comida, eu descubro alguma coisa. Então, ativou o meu sistema de recompensa através do neurotransmissor dopamina, e eu vou ficando viciado naquela sensação. Por isso, toda hora eu quero ir ali e olhar um pouquinho o celular. Espero que tenha ficado claro para vocês como a gente cria, né, esse sistema neural, e isso forma, então, um vício emocional em mim. A gente vai falar um pouco melhor na próxima aula, mas já aqui conto para vocês. Por exemplo, esses vícios, eles vêm muito, né, da nossa infância. Então, se na infância eu não era elogiada, por exemplo, eu fazia as coisas para agradar todo mundo, né, aquela criança ali para ser vista, mas ninguém me elogiava. Fazia alguma coisa certa, menino, não precisa de elogio não, não fez mais do que obrigação. Tirou 9 na escola, nossa, mas por que que não tirou um 10? Então, nunca se sentiu recompensada, nunca se sentiu vista. Vai criar um vício emocional de ser abandonado ou abandonada. E vai levar isso para as relações. Vai levar isso para o trabalho, vai levar isso para o casamento. Sempre vai ficar num estado de alerta, se sentindo abandonada ou que pode ser abandonado a qualquer momento. Então, é assim que se constrói o vício emocional dentro do nosso cérebro. Claro que dentro da neurociência, isso é tudo muito mais complexo, mas eu quero trazer de uma forma aqui mais simplificada para você e costurar esse vício emocional, o estado emocional que a gente está, como que ele forma um estado vibratório, e é isso que interfere no nosso assunto aqui, que é falar sobre transição planetária. E aqui eu tenho um vídeo, né, mais detalhado desses neurotransmissores, né, como que eles estão ali no nosso corpo. Então, aqui eu tenho um neurônio comunicando com outro neurônio, e essas bolinhas que estão saindo de um neurônio para o outro, que seria aquela luz que a gente viu no vídeo anterior, esses são os neurotransmissores. Então, para um neurônio comunicar com o outro, esse sistema de recompensa, de satisfação, essas bolinhas que estão sendo liberadas aqui é a dopamina. Esses são neurotransmissores que conversam de um neurônio para outro, passando a informação para o meu corpo de qual é o sentimento daquele momento. Se é a frustração, se é a culpa, ou se é a alegria. Cada neurotransmissor vai conversar alguma coisa com o meu corpo. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais, né, os neurotransmissores são substâncias químicas que atuam como mensageiros, transmitindo informações entre um neurônio, né, e as células, né, que são essas células nervosas do nosso corpo. Então, faz essa comunicação. Eles são essenciais para o funcionamento do sistema nervoso do cérebro, permitindo que o corpo funcione corretamente. Os neurotransmissores atuam na sinapse, como nós falamos, né, que é a região entre os neurônios onde eles agem. Para transmitir a informação, eles cruzam esse espaço, chama fenda sináptica. Então, eles, né, fazem essa comunicação. Então, aqui só um texto para endossar, né, tudo que eu já comentei com vocês. E aí, aqui nós temos, então, os principais neurotransmissores. A dopamina, como eu falei para vocês, que é o sistema de recompensa, de bem-estar. A serotonina, que é a sensação de felicidade. A gente encontra muita serotonina no chocolate,
mas a gente encontra também muita serotonina na cenoura, né? Então, a gente quer cenoura, a gente quer um chocolate. Mas, né, o doce do chocolate tem outras situações ali, né? Do sabor, até da nossa questão lúdica, né? De pegar um chocolate e comer, a gente, lógico, que vai buscar serotonina também no chocolate. A noradrenalina, que fala sobre o nosso estado de vigília, de estresse. Então, se eu sou uma pessoa que estou viciada em sentir estresse, noradrenalina e cortisol estarão bem alterados no meu corpo. O glutamato, que fala sobre memória e aprendizagem, e o GABA, que fala sobre regulação de ansiedade. Então, aqui só para que vocês possam conhecer, né, quais são esses os principais neurotransmissores e o que eles conversam ali, né, em uma sinapse a outra. Fazendo a sinapse, né, de um neurônio para outro, o que eles, né, essa liberação, ela conversa, ela manda de sinal. Então, de acordo com o que eu estou sentindo, os meus neurotransmissores estão liberando os meus neurônios estão liberando esses neurotransmissores, e se são emoções repetidas, o meu corpo pode ficar viciado nesses neurotransmissores. Qual que é o problema do vício? O que acontece quando a gente tira o nosso vício? Se eu tirar alguém que é viciado em bebida, tiro a bebida dela. Alguém viciado em droga, eu tiro a droga dessa pessoa. Ela vai buscar mais. Se ela não se cura, ela vai buscar mais. Então, se eu sou uma pessoa, como eu falei para vocês, viciada na emoção de abandono, se eu tenho esse vício de abandono, por mais que ninguém esteja me abandonando, eu busco situações para me sentir abandonada. Olha que loucura. Se eu estou viciada nesse sistema de recompensa, eu busco situações para me recompensar. Então, eu compro, mesmo não podendo comprar. Eu estou sempre buscando fortes emoções nos relacionamentos, por exemplo. Ou eu não consigo, por exemplo, ficar sem olhar o celular por mais de 10 minutos, porque eu estou ali buscando aquela recompensa. Então, essas nossas emoções vão impactar profundamente nos nossos comportamentos e nos colocar num estado vibratório. É nesse lugar que nós vamos chegar já já. Espero que esteja fazendo sentido aí para vocês, e, por favor, tragam lá nos comentários as suas dúvidas. Então, nós temos, né? Eu sinto aquela emoção de forma repetida, fico viciada naquela emoção, essa emoção libera neurotransmissores, e esses neurotransmissores vão mergulhar o meu corpo, né, com aquilo que ele provoca, e eu fico viciado nessa sensação. Por mais que seja uma sensação ruim, quando eu não tenho aquela sensação, eu vou buscá-la, porque o meu corpo sente falta daquele, né, de estar mergulhado nas ações daqueles neurotransmissores. Isso, então, é um estado de vício emocional. E aí chegamos aqui, então, na figura que eu mais amo, né, nessa escala de emoções e vibrações. Nós já vimos ela bastante aqui nos nossos conteúdos. Então, se eu sou uma pessoa viciada em sentir culpa, olha onde está a minha vibração. Em 30 Hz. Uma vibração de contração. Meu corpo até contrai, né? Quando eu sinto culpa, quando eu sinto raiva. E aonde nós queremos chegar nesse momento de transição planetária? Nós queremos chegar na vibração de amor, minimamente, que é 500 Hz. Então, como que eu vou sair de 30 Hz para 500 Hz? Se o meu corpo está viciado em ficar lá embaixo nas baixas vibrações, no medo, que são 100 Hz. Como que eu saio desse estado de vibração se o meu corpo está viciado? Primeiro ponto é ter esse estado de consciência ampliado. É saber que o seu corpo vive, né, nesse vício, é conhecer as suas emoções. E aqui nós começamos um processo de autoconhecimento. Eu preciso buscar em mim quais são essas emoções, no que eu estou viciado emocionalmente, para ir buscar essa transformação dentro de mim. E aqui é um processo muito legal, porque as tecnologias que nós temos recebido dos seres estelares atuam principalmente no nosso campo emocional.
Eu ouso dizer que eles estão aqui quase que especificamente para nos ajudar a transmutar o nosso campo emocional. Porque não são emoções só dessa vida, são emoções de muitas vidas passadas. Há quantas vidas a gente vem rodando nesse karma de sentimento de culpa, de sentimento de raiva, de sentimento de orgulho, de falta de autoestima? Há quanto tempo a gente não vem rodando, né? Vivendo essa roda de samsara e repetindo esses karmas, não nos curando, não nos libertando, né? Então, tá quase que petrificada essas emoções em nós. Então, quando a gente pega, né, esses estudos de neurociências, a gente analisa o que está agora, o que esse corpo de agora, né, guarda de emoções. Mas ampliando tudo isso dentro de um olhar da espiritualidade, e quantas encarnações eu não venho carregando esse vício emocional de abandono, por exemplo, e que me deixa, né, com vergonha, com culpa, com apatia, com tristeza. Então, que bom que nós estamos recebendo essa ajuda estelar para que, principalmente, a gente possa atuar no nosso corpo emocional, porque é só curando esse corpo emocional para a gente ir para uma escala acima de vibração. Sem essa cura emocional, nós vamos continuar vibrando baixo. E não há como fazer essa transição planetária se a gente não sair desse campo vibratório tão baixo, tão denso, né? Nós precisamos ir para as vibrações de expansão. Fez sentido, gente? Me conta. E aí, como que esse ciclo emocional ele se dá? Então, ele acontece. Nós temos o nosso pensamento, vimos lá, né, os lindos vídeos falando sobre as sinapses. Então, esses pensamentos, eles se transformam em sentimentos. Nós vimos, né, ali na escala vibratória, como cada sentimento vibra. Essa vibração atua no meu perispírito, e então vou trazer uma manifestação, né? Essa vibração ela vai para todos os meus corpos, os corpos mais sutis, e de tanto ficar vibrando naquela intensidade, eu vou manifestar aquela situação na minha vida. Então, eu posso manifestar uma dor, eu posso manifestar uma situação que vai me trazer mais daquele vício emocional, eu vou ficando numa roda de hamster, que eu nunca saio daquilo. Então, eu preciso de ir lá na ponta, olhar para esse vício emocional, interromper esse ciclo, parar de pensar só desse formato para trazer novos sentimentos, para que novos sentimentos gerem novas vibrações, para que eu possa gerar novas manifestações. E se vocês lembram, né, se não me engano, a nossa segunda aula, Vibração de Felicidade, ela fala sobre esse campo ao redor de nós, sobre esse torus energético que eu formo, e é através desse torus energético que eu manifesto, que eu atraio aquilo que eu desejo para mim. Eu me torno um com Deus, né? Eu me torno um com o universo quando eu alinho, quando eu elevo o meu campo vibracional, ampliando esse torus que está em torno de mim, para começar a manifestar aquilo que eu desejo, aquilo que é meu por direito. É sair desse campo denso de terceira dimensão de medo, de contração, e vir para um campo de expansão. Então, a princípio, parece que não tem relação nenhuma, né? Como que o meu pensamento funciona, como que meus neurotransmissores funcionam, mas está tudo conectado. Né? A ciência e a espiritualidade cada vez está mais conectada para trazer explicações para a gente, né, de como eu vou fazer essa transição pessoal junto com a transição planetária. Ai, que delícia! Acho esse tema, assim, maravilhoso, porque era muito abstrato quando falavam para a gente, né? Vigie os seus pensamentos, você atrai com seus pensamentos, lei da atração era muito abstrato, mas agora a gente consegue compreender, como que o meu corpo está funcionando, que tipo de química o meu corpo está liberando, e isso está me fazendo vibrar numa intensidade que diminui o meu campo energético. Né? Então, agora a gente entendeu como a gente pode ampliar o nosso corpo energético.
E como Deus é maravilhoso, né, gente? Olha que perfeição que nós somos. Nós estávamos só sendo mal usados, mas nós somos perfeitos, perfeitos. Então, que a gente possa, né, aproveitar toda essa egrégora de luz que nos acompanha, pedir mesmo ajuda para que a gente possa organizar o nosso campo emocional, para que assim a gente possa, né, mudar o nosso campo vibratório. E aqui tem outros 2 vídeos, né, para vocês acompanharem. Essa é uma aula que tem que parar e assistir mesmo aqui comigo. Nós temos o impulso elétrico dos nossos neurônios, né? Que essas sinapses, elas são impulsos elétricos, e nós temos o impulso magnético do nosso coração. Ai, é lindo, né? E é por isso então, que a gente forma um campo eletromagnético. Esse campo que a gente está comentando aqui, esse torus, ele é um campo eletromagnético, por isso que ele atrai. Se ele tiver um campo denso, né, ali na sensação de medo, nesse vício emocional de medo, eu vou estar com um campo restrito e eu vou atrair mais coisas nesse sentido para mim. Mas se eu imito impulsos elétricos e impulsos magnéticos positivos, amplos, eu vou criar então esse campo eletromagnético, esse torus, alinhado, né, a essa vibração de amor, de gratidão, para que as melhores coisas cheguem até mim. E principalmente para que eu saia de estados de doença. Né? O nosso campo eletromagnético também forma os nossos estados de doença. Então, que a gente possa, né, ampliar muito mais esse nosso campo eletromagnético. E aqui eu trouxe para vocês, né, uma pequena explicação do tanto que o nosso corpo responde a esse campo eletromagnético. Né? Então, como as nossas emoções nos colocam nessas vibrações, e isso vai atingir o meu corpo, né? Então, aqui de baixo para cima, né? A pele, doenças na pele, essa falta de cuidado comigo mesma, essa autonegligência. Bexiga, fala sobre ressentimentos. Rins, problemas nos rins, excesso de medo. Problema no pâncreas, derrota, frustração. Fígado, se eu vivo nessa vibração de raiva. Pulmões, a tristeza, o estômago fala sobre autocobrança, sobre angústia, o coração, mágoa, estresse, a garganta, né, aquilo que eu não falo, engolir os sapos, né, olhos, as ilusões, aquilo que eu não estou querendo enxergar, dores de cabeça, o excesso de preocupação. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso, mas é só uma ilustração de como o nosso corpo fala, né? Ai, que delícia de conteúdo, eu vou ficando aqui muito empolgada. Eu espero que tenha chegado ao seu coração esse entendimento, que te ajude minimamente a olhar para suas emoções, a buscar você buscar ajuda para entender melhor as suas emoções e usar também, né, essa tecnologia maravilhosa que os seres estelares colocam à nossa disposição. Tem várias técnicas, várias terapias que eles trazem para nos ajudar nesse sentido. E se você é de Araxá ou da região, fica o convite para você conhecer a Casa Luz e Caridade, onde além dos estudos, né, nós temos também o Hospital Espiritual, que trabalha com todas essas técnicas também. A partir de junho, a gente cada vez mais aprimorando, né, esse conhecimento e trazendo para vocês esse conhecimento e essas técnicas de cura, amparados por essa espiritualidade maravilhosa e os irmãos das estrelas. Então fica aqui mais uma vez o convite para vocês nos visitarem e conhecerem, né, sentir fisicamente toda essa energia de luz. Né? Como aqui os nossos estudos eles são à noite, né? Então aqui o boa noite, paz e luz da apresentação, mas bom dia, boa tarde, independente do horário que você esteja assistindo e acompanhando, paz e luz. Espero que tenha feito muito sentido esse conteúdo para você. Deixe os seus comentários, deixe as suas dúvidas e, se possível, compartilhe e deixe o seu like, que vai ser muito importante para todos nós. Muito obrigada e semana que vem temos mais um encontro.